Bom, foi uma jornada muito longa, mas finalmente chegamos ao final da última parte do controle financeiro versão Infinity, que é a parte dos juros. É uma ferramenta complementar, assim como a parte de previsão, de patrimônio, tem a ferramenta de juros também. Ela tem vários propósitos, um delas, por exemplo, é a formação de reserva, simulação de investimento de juros, obter também simulação de taxa real, conversão de taxa mensal e anual e até mesmo porcentagem. Vamos lá, como que funciona? Presta atenção aqui, ó. Eu tenho 3 tipos de simulador: juro composto, tempo necessário e aporte mensal. O juro composto, esse é onde está a sua, a informação que eu quero obter. É o retorno, os juros. Aqui, os meses, mais aproximadamente. E aqui o aporte. Vamos começar com o aporte. Eu quero formar uma reserva no valor, vou vir até aqui, total desejado, de 16 mil reais. Ok. Em quanto tempo? Em 24 meses, 2 anos. Qual é a taxa de juros? Vou colocar uma taxinha bem baixa aqui, 0,70%. Você tem algum valor inicial? Nesse caso, não, mas se eu tivesse, poderia colocar. Quanto eu precisaria aportar, isso é, inserir aqui em aporte, todos os meses, deixa eu atualizar aqui, para conseguir chegar nesse montante. R$ 614,56. O meu retorno nesse caso seria 1.250 e o aplicado, que eu fui lá e aportei, 14.744,49. Claro, na parte de investimento existem taxas e imposto. Então, sempre leve esses valores aqui como próximos, mais ou menos. Vamos supor que eu quero ser mais pé no chão. Vou começar com a reserva pequena mesmo, R$ 6 mil. Em 12 meses, ó, seria necessário R$ 481. Então é bem bacana porque já facilita. Você não precisa ficar pensando e já consegue aí definir uma meta, por exemplo, R$ 481 para aportar todos os meses no mínimo. Depois tem tempo necessário. Ok, vamos supor agora que eu quero investir para dar entrada em um AP. Só que eu quero obter quanto tempo mais ou menos vai levar, considerando, quer ver? Quanto que eu tenho aqui no final disponível. Vamos supor que aqui está terminando no negativo porque tem um saldo positivo. Deixa eu pegar automático. Olha, eu aporto mais ou menos esse valor aqui todos os meses. Deixa eu pegar a média porque é bem melhor. 1.723. Ok, vou colocar 1.700. O aporte mensais, 1.700. Tem algum valor inicial? Vou considerar que não. Taxa de juros. Vou pegar uma taxa bem conservadora, 0,5%. Qual é o valor total desejado? Vou dar entrada em um AP, que é o seguinte. Aqui mais para baixo tem essa segunda ferramenta, que é a porcentagem. Vou colocar o valor de um apartamento de R$ 300 mil, por exemplo. Só que eu preciso de uma entrada de no mínimo 30%. Então eu precisarei de R$ 90 mil. Ok. Quanto tempo vai demorar uma taxa de 0,5% ao mês? 47 meses. Pouco mais de 4 anos. Claro, com esse valor de aporte, se eu procurar bons investimentos, eu consigo aí obter um retorno um pouquinho maior. Vai depender também do cenário econômico atual, taxa de juros básica, inflação e tudo mais. Então, vou colocar uma taxinha de 0,70%. Ó, já deu uma diminuída. Nesse caso, seriam necessários 45 meses aproximadamente, só para o valor de entrada. Aí já é um começo. É melhor começar do que nunca começar e não chegar em lugar nenhum. O juro composto basicamente é o seguinte: vamos supor que eu quero saber, vamos supor que eu tenho R$ 300 mil, certo? Tenho 300 mil reais lá. Quero saber quanto que isso dá por mês. Vou colocar 0,5%. Bem conservadora essa taxa, em 12 meses. Em 12 meses, com 300 mil reais, eu teria um retorno de 18.500. Em um mês, seria de 1.500. Isso aqui estamos com uma taxa bem baixa, mas como a gente está no Brasil, né? Vamos colocar uma taxinha um pouquinho maior. Pronto, em 12 meses. Essa é uma ferramenta bacana de juros compostos, porque eu falo o seguinte: olha, imagina que você consiga atingir um patrimônio de R$ 500 mil. Vou colocar uma taxa aqui, ó, de 0,70% mesmo. Em um mês, você já teria aí mais de um salário mínimo todos os meses. Claro, tem imposto, tem taxa. O ideal seria ganho anual, não mensal, ok? Aí por ano seria 43 mil. Pensa, só de juros, só viver de rendimentos. Claro, a pessoa não vai só viver de rendimento, ela continuaria trabalhando dependendo da idade e se desejasse. Mas é para se pensar, entendeu? Por isso que muitos desejam atingir o primeiro milhão, porque o primeiro milhão você já conseguiria obter uma renda passiva bem legal. E é aqui que entra aquela história, só para você ter uma noção, entre alugar e comprar. Por quê? Quem ganha pouco, sempre vai compensar mais o quê? Alugar ou financiar. Agora, quem ganha muito, por exemplo, tem um patrimônio desse, não compensa pegar esse montante e comprar um imóvel sabendo que você pode, por exemplo, obter uma renda mensal de R$ 7 mil. Claro, como eu falei, tem taxa, imposto e tudo mais. Porque a pessoa pode ficar com esse montante e viver de rendimento. Imagina que eu tenho esse montante e gaste aí, por exemplo,
400 mil, vai, para comprar um imóvel. Eu já não teria 1 milhão, teria 600. E aí, ó, o retorno já não seria o mesmo. Claro, sempre ter seu próprio imóvel será melhor por várias questões. Mas aqui eu só estou explicando porque vivem tendo esse debate entre alugar e comprar. Basicamente, quem tem um montante bacana, claro que vai querer viver de rendimento, não vai querer comprar. Se tiver um pouco mais, vai querer comprar sim. Ou, por exemplo, pode comprar, financiar e pegar uma parte desse rendimento, pagar o financiamento. É preciso fazer todo um cálculo por causa dos juros, mas aqui são diversas possibilidades que dá para simular, se pensar e planejar. Aqui essas duas últimas são o seguinte, tem a conversão de taxa, por exemplo, eu tenho uma taxa anual, vamos supor, taxa Selic, vamos supor que está 14% ao ano, e eu quero converter ela para mensal. Eu seleciono aqui anual, ó, porque é anual aqui, e ele vai mostrar a taxa mensal. Ah, tem a taxa mensal, vamos supor, de 0,5%, 0, vamos colocar 1%, vai, simplificar. Anual seria 12,68%. E aqui a taxa real, vamos supor, tem um investimento que vai me pagar 10% ao ano. Porém, tem a inflação do período. Vamos supor que a inflação do período foi 4,5%. Minha taxa real, o retorno realmente seria de 5,26%. Basicamente, essa ferramenta serve para isso. Ela é bem bacaninha porque você consegue aí simular, fazer planejamento usando ela. E aqui terminamos, vimos tudo. A parte de dashboard, a parte de registro de dados, a parte de inserir as informações iniciais, a previsão, o patrimônio e o simulador de juros. Como eu expliquei, é uma ferramenta completa que tem várias possibilidades e está tudo pronto. E acompanha aí 3 ferramentas incríveis que eu espero que gostem. Como eu sei que você teve o interesse, vá até o link na descrição e adquira ela hoje mesmo.